Que amor maravilhoso, né? Graças a Deus. Vamos orar, preparar nosso coração para a palavra dessa noite, em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos, abre teu coração. Querido Pai, eu quero dizer a Ti, em nome de Jesus, que eu te amo, Senhor. Que o Senhor é tudo para mim, é minha alegria, é meu prazer, é a graça que me sustenta, que me fortalece, e por isso eu estou aqui junto com os meus irmãos para oferecer a Ti um culto de adoração, glorificação ao Teu santo nome. E agora, Senhor, nos debruçamos sobre a Tua palavra e pedimos, fala, os Teus servos te ouvem, Senhor. Que a Tua palavra caindo em nosso coração possa gerar frutos, transformação e cura. Em nome de Jesus Cristo, diga amém. Diga glória a Deus, amor. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrirem ou acessarem a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ler. Há um subtítulo que fala sobre a conversão de Saulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, na sinagoga, a fim de, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Diga amém. Diga glória a Deus. O que nós vamos tratar aqui é de suma importância e demanda a nossa atenção, a abertura do nosso coração para compreendermos toda a revelação da palavra. O tema dessa mensagem é obsessão. O que é obsessão? Obsessão significa motivação irresistível para realizar um ato irracional. Há apego exagerado a um sentimento ou ideia sem razão. Então, obsessão, ela tem uma conotação negativa. É quando você quer realizar alguma coisa por um motivo irresistível e você deseja realizar aquilo a qualquer custo, de qualquer forma, de uma forma exagerada, muitas vezes irracional,
Você deseja realizar alguma coisa. Interessante que a nossa história, ela não começa aqui. Ela começa no começo, no início de tudo. Falávamos hoje na escola bíblica sobre alguma coisa que aconteceu na natureza humana após a queda. Porque a natureza humana antes da queda, antes do pecado, era uma natureza perfeita. O homem fora criado à imagem da semelhança de Deus. Então, o homem vivia pleno e perfeito diante de Deus até que ele caiu. Na verdade, ele se rebelou contra Deus. E então, a partir dali, o homem foi gerando dentro da sua natureza, da sua personalidade, alguns elementos que iriam forjar, iriam criar nele uma nova natureza, uma natureza caída. Então agora o homem vai lutar pela sua sobrevivência, sua existência, sua autopreservação. Então ele vai criar mecanismos para sobreviver. Porque antes ele era cuidado por Deus, ele não tinha falta de nada. Estava num ambiente perfeito, com Deus perfeito, vivendo uma vida perfeita. A partir da queda, ele vai criando esses mecanismos de autodefesa, de autopreservação, porque ele agora está sozinho. Ele está afastado de Deus. E uma das coisas que vai ser gerada nele é exatamente a obsessão em realizar aquilo que ele quer realizar, independente de aquilo ser certo ou não. Não importa o quanto custa. Não importa os caminhos que ele vai seguir. Ele vai lutar obcecadamente para realizar os seus desejos, a sua vontade, as suas expectativas. E o problema de tudo isso é que quando ele vai criando esses mecanismos para atingir os seus objetivos, ele também vai criar um caminho. E ele vai criar a sua própria verdade. Aquilo que ele pensa que está certo. Eu quero que os irmãos abram o coração, porque isso é muito importante. Porque às vezes a gente, sem perceber, nós estamos vivendo essa realidade. Estamos obcecados em realizar alguma coisa afora ou a parte daquilo que é o caminho de Deus, a direção de Deus, a verdade de Deus. E nós hoje vivemos exatamente essa realidade. Os homens vão criando a sua verdade, e eles creem na sua verdade, e eles lutam pela sua verdade. É tão interessante isso que eu sigo um canal do pastor César Cavalcante, e é um canal só de debates teológicos. A gente aprende muito e a gente vê muitas contradições, mas é importante. E desse lado tinha um pastor, doutor em divindade, formado por faculdades
preletor não sei das quantas, e quando começou a falar a ficha técnica daquele homem, era tantas coisas. E do outro lado, o outro também, teólogo, professor de hebraico, de grego e tantas outras coisas. Presta atenção nisso. A discussão era: quem é o cavaleiro branco de Apocalipse? Então ali, logo que começam a ser abertos os selos, saem 4 cavaleiros, um branco, um amarelo, um vermelho e um preto. E a discussão é: quem é o primeiro cavaleiro? Esse doutor teólogo disse: ele é Cristo. Esse outro também, formado em um monte de faculdade, disse: é o anticristo. Então imagine uma coisa: um deles está vivendo uma mentira. E ele defende, e aqui eu não quero entrar no mérito da questão, mas um deles defende com a própria vida a sua mentira. E usa todas as argumentações possíveis e imagináveis para defender a sua mentira. Isso é apenas um dos casos, mas todos os debates têm aquele que defende uma causa e o outro contra. Um dos dois estará errado. Mas eles defendem com toda a gana, com toda a força, a mentira na qual ele acredita, que ele acha que é verdade. E a grande questão de tudo isso é que aquele que estiver errado, ele está condenado em si só, porque ele crê numa mentira e prega aquela mentira e diz que aquela mentira é uma verdade. Então veja bem, cada um de nós criamos também os nossos caminhos e as nossas verdades. E as nossas obsessões para realizar aquilo que nós cremos. Então eu creio que a coisa é assim, e eu vou lutando por aquilo, e eu quero que aquilo aconteça, mesmo que eu tenha que usar toda a minha força para conseguir que aquilo que eu creio aconteça. E então aquele irmão pensa assim, aquele outro assim, aquela igreja pensa de uma forma, aquela de outra forma, e a gente vê aquela miscelânea de ideias. E nós precisamos entender uma coisa: só existe uma verdade. Amém? Só existe uma única verdade. Só existe um único caminho. E tudo que for contra isso estará fadado ao fracasso e à destruição. Então vamos imaginar que eu determinei o meu caminho e a forma como eu vou viver. Então eu penso que eu tenho que viver dessa forma, eu creio dessa forma e eu sigo a forma que eu criei para a minha vida. E vão passando os anos e eu vou me alinhando àquilo que eu penso, aquilo que é a minha vontade, aquilo que é a minha obsessão. Eu penso que a vida é assim, eu acredito que funciona assim, e eu vou viver assim. E se eu estiver errado? E se aquilo que eu penso, a forma como eu acredito, a forma como eu vivo, estiver errada?
Mas é a minha verdade. Eu criei a minha verdade. E eu vivo a minha verdade. Agora imagine isso. Se só existe uma verdade, se só existe um caminho, alguém vai estar errado. Alguém vai se dar mal no final do caminho. Alguém não vai alcançar o objetivo final, que é a vida eterna, pela qual nós todos lutamos e desejamos e queremos a vida eterna. Amém, amado? O Senhor Deus, em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, Ele traçou um único caminho, uma única verdade, infalível e gloriosa, inquestionável, poderosa, salvífica. Então, o que nós precisamos fazer? Nos alinharmos àquilo que é a verdade absoluta de Deus, aquilo que é o caminho absoluto de Deus. Amém? Você conversa às vezes com crentes e você encontra as mais variadas ideias na cabeça dos crentes. Pastor, eu penso que é assim, eu ajo dessa forma, eu estou bem assim. Para mim é assim que vai funcionar. O outro pensa totalmente ao contrário, o outro tem uma outra ideia. Então nós vamos forjando as nossas verdades e os nossos caminhos. Isso gera uma obsessão em nós, porque nós queremos que a nossa verdade, o nosso caminho esteja certo. E lutamos com toda a nossa força. E às vezes lutamos até contra outras pessoas que não querem crer que o nosso caminho, a nossa verdade está certa. E às vezes lutamos até contra Deus. Porque na nossa ideia, nós geramos uma fórmula, uma maneira, um caminho e uma verdade. E na nossa obsessão, estamos trabalhando nisso. Estamos lutando por isso. Para que no fim isso seja a verdade absoluta. De Adão até hoje. Todo ser humano tem esse problema. Todo ser humano na face da terra. Então você encontra milhares e milhões de religiões que vivem e morrem pela sua fé naquilo que elas creem. Se você for agora lá na Índia, já o país mais populoso do mundo, já ultrapassou a China. Você vai encontrar um rio chamado Rio Ganges, na Índia. E eles consideram aquele rio um rio sagrado. Milhares e milhões de pessoas vivem à margem desse rio, que é considerado um dos mais poluídos rios do mundo. Ali você vê animais mortos boiando, às vezes até pessoas mortas boiando. E na verdade daquelas pessoas, e no caminho que elas estipularam para si, elas entram naquelas águas, se banham naquelas águas e creem
que aquelas águas são sagradas e aquelas águas vão curar, libertar, abençoar a vida delas. São milhões, chegando a bilhões de pessoas apenas na Índia. E aí você vê a diversidade de caminhos, de religiões, de ideias, de filosofias, criadas pelo homem a partir da queda. Milhões de templos, milhões de deuses. E nós dizemos que só existe uma verdade, um só caminho. Amém? E o que vai acontecer com todas essas pessoas? Eu já vi uma frase de alguém dizendo assim: todo caminho leva a Deus, basta ser sincero. Na verdade, não está errada essa frase. Todo caminho levará a Deus mesmo, mas só um caminho levará à vida eterna. Amém? E a Bíblia diz que todo ser humano estará diante de Deus um dia, então todo caminho levará o homem diante de Deus, mas só um caminho levará o homem para viver com Deus eternamente. Amém? Um único, irmãos, um único caminho. Uma única verdade. Então, nós precisamos, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, procurar em nós e descobrir que tipo de caminho nós traçamos. Qual é a minha verdade? Qual é a sua verdade? E não basta dizer, não, eu ando na verdade chamada Cristo, eu ando no caminho chamado Cristo, amado, isso é muito fácil falar. O problema é que na manifestação da nossa vida, isso pode se contradizer. Porque esse único caminho e essa única verdade, ela vai gerar em nós uma identificação com Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. De tal forma que, andando no caminho, na verdade e na vida, eu vou me parecer, eu vou me assemelhar a Cristo. Amém, irmão? Na minha fala, nas minhas ações. Se eu agir diante de uma situação contraditória, e a minha ação não for a de Cristo, então eu tenho a minha própria verdade. Então eu tenho o meu próprio caminho. Ah, não, mas Cristo era Cristo, eu sou eu. Paulo disse, eu nem vivo mais. Cristo vive em mim. Amém? Glória a Deus. Então vamos pensar sobre isso. Nos relacionamentos, a gente é um ser relacional. Nos relacionamos com pessoas. E às vezes nesses relacionamentos surgem situações contraditórias, surgem problemas, intrigas. E aí entra a questão, se a minha verdade é a verdade de Cristo, se o meu caminho é o de Cristo, então a minha ação imediata é a de Cristo. Amém, amado? Sem contradição alguma. Sem contradição alguma. Se a verdade de Cristo é minha, se o caminho de Cristo é o meu, então eu vou agir que nem ele. Diante de toda e qualquer adversidade. Eu falarei como Cristo. Eu pensarei como Cristo. Paulo chega a dizer que nós temos a mente de Cristo. O Espírito de Cristo habita em mim para me guiar em toda verdade.
sem contradição alguma, para mim saber se eu não tenho uma verdade particular e um caminho particular, estou obcecado em fazer com que isso seja verdade e caminho. Basta eu examinar a minha vida e saber se, em todas as situações possíveis e imagináveis e contraditórias, se o meu falar, pensar, agir e sentir é o mesmo de Cristo. Se você diz que isso é impossível, é porque você obcecadamente já tem a sua verdade, o seu caminho. Também não quero discutir isso com você. Dizer que isso é impossível é dizer que a obra de Cristo não é suficiente. Amém? Glória a Deus. Então pensa comigo. Pensa no perigo que nós corremos quando nós determinamos o que nós vamos fazer, o que nós vamos falar, para onde nós vamos, desalinhado daquilo que é a verdade, daquilo que é o caminho de Cristo. Se você ler a palavra de Deus, principalmente Atos dos Apóstolos, você vai descobrir que aqueles homens e mulheres que se convertem a Cristo, eles passam a viver a verdade de Cristo, o caminho de Cristo, a vida de Cristo, e eles agora manifestam Cristo a preço da própria vida. Amém? A preço da própria vida. Talvez você não leu muito a história da igreja, o início da igreja primitiva, e você não sabe o que aconteceu naquele tempo. Mas aquelas pessoas eram tão cristocêntricas que elas não temiam nem a morte, desde que elas fossem cristocêntricas. Elas viviam pela verdade de Cristo, elas caminhavam pelo caminho de Cristo, mesmo diante da possibilidade da morte. Não tem problema morrer, desde que eu esteja na verdade absoluta e no caminho absoluto. Amém? Glória a Deus. Eu estou falando isso porque no final da nossa vida, quando nós formos fazer um acerto de contas, nós seremos julgados por sermos verdadeiros com a verdade de Cristo e andarmos no caminho de Cristo e pronto. Tudo que nós fizemos, todas as nossas determinações, queimarão como palha. Não vai sobrar nada. A única coisa que vai sobrar é o que eu herdei de Cristo, é a forma como eu manifesto Cristo para o mundo. Amém, querido? Então vamos pensar em Saulo de Tarso. Esse homem nasceu, cresceu e viveu e se formou e estudou. E ele também criou a sua verdade, o seu caminho, a sua vida. Era um homem que defendia a sua própria verdade, o seu próprio caminho, e ele exterminaria tudo que não se alinhassem à sua verdade, o seu caminho. Não sei se já aconteceu com você, de você encontrar alguém que não se alinha com o seu caminho, e aí no nosso íntimo, às vezes a gente desejaria a morte daquela pessoa. Porque ela não se alinha com a forma como eu penso, a forma como eu manifesto a minha verdade. Aquela pessoa parece que ela não consegue se alinhar comigo.
E aí eu fico irado com aquela pessoa. E um dos sintomas mais clássicos da obsessão é a ira, que vai gerar em mim. Sabe por quê? Porque quando eu crio o meu caminho, a minha verdade, eu estou lutando por isso obcecadamente, eu quero que isso se realize. E alguém entra em contradição, em choque com aquilo que eu creio, eu logo me iro contra aquela pessoa. A Bíblia diz que Saulo estava respirando ameaça. Ele estava irado, porque ele descobriu uma seita, chamada Seita dos Nazarenos. Alguém já ouviu falar mais dessa seita? Quem já ouviu falar da Seita dos Nazarenos, levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Baixa a mão. Quem pertence à Seita dos Nazarenos? Aí, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Tem bastante pessoa da Seita dos Nazarenos. Sabe qual que é a Seita dos Nazarenos? A verdade de Cristo. Amém? É o Evangelho que te salvou, que te libertou, que escreveu teu nome no livro da vida. Então Saulo descobriu que tinha a seita do Nazareno, lá um monte de gente seguindo um tal de Jesus Cristo. E não se alinhava com a verdade de Saulo. Então o que nós vamos fazer? Vamos matar, vamos exterminar, vamos prender, nós precisamos acabar com tudo aquilo que não se alinha comigo. Não sei se você já pensou isso. Dá uma raiva, né, de quem não concorda com a gente, né? Uma raiva, uma coisa estranha. Puxa, a pessoa não concorda comigo. Ia morrer esse camarada, não concorda com a forma como eu entendo as coisas. Então a obsessão, ela causa raiva. E ela vai causar frustração. Porque eu estou defendendo uma coisa que é minha. E no fim das contas eu vou ficar frustrado. Porque aquilo que eu imaginei não vai acontecer. Aquilo que eu defendo não vai chegar num termo. É uma frustração. Porque eu luto por isso, eu creio nisso, e isso não vai acontecer. E é o que Saulo estava sentindo. Ora, é interessante que ele era um guardador da lei. Sim ou não, mano? Era ou não era? E a lei, ela falava sobre amor. A lei dizia que as pessoas tinham que amar a Deus sobre todas as coisas. E deveria amar o próximo. A lei dizia que você não poderia cobiçar nada do próximo. A lei dizia que você deveria considerar o próximo. Mas o sentimento de Saulo não era esse. Ele queria exterminar, porque aquilo que ele chamava de seita não se alinhava com aquilo que ele tinha determinado no seu coração. Veja, não estou dizendo que a gente tem um nível igual ao de Saulo, mas no íntimo, no fundo do nosso coração, pode ter um pouco, não precisa ter muito, mas um pouco da nossa própria verdade. Vamos imaginar que você está ouvindo a palavra e você diz, eu não creio que é assim. Então você ou a palavra está errado. Um dos dois vai estar errado. Aí eu entendo isso de uma outra forma. Eu acho que também não é bem assim. Voltando àqueles debates, né?
um debate entre um calvinista e um arminiano, e o calvinista diz que a gente é salvo e não vai perder a salvação, mesmo que a gente se esforçar para perder a salvação. E o arminiano perguntou assim: escuta, é necessário pregar a palavra de Deus? Ele falou: não, não há a menor necessidade de pregar. Afinal de contas, os que vão ser salvos vão, os que vão se perder vão, ninguém vai alterar isso. Então não é necessário pregar. Aí o arminiano disse: então, a morte de Estevão, né, pregando o evangelho. Olha, Estevão, se Estevão não pregasse, que nem precisaria pregar mesmo, não morreria. As prisões de Paulo, as prisões de Pedro, as prisões de Silas. Quantos milhões de crentes morreram por pregar a palavra de Deus, mas não precisava pregar. Se, segundo o calvinista. Então veja, o camarada cria o seu caminho, a sua verdade, ele vai defender com unhas e dentes aquela ideia. Mas só existe uma verdade. Então talvez no nosso coração, talvez de uma forma velada, existe também a nossa verdade, o nosso caminho. Por exemplo, se a verdade de Cristo diz assim: negue-se a si mesmo, mas eu tenho a minha verdade, olha, eu não preciso negar a mim mesmo. Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Eu estou na igreja de vez em quando, mas também não precisa negar a mim mesmo. Tomar a minha cruz, etc, etc. Quer dizer, essa é a verdade de Cristo, mas eu tenho a minha verdade. Jesus disse assim: se alguém amar o pai, a mãe, o filho, a filha, ou qualquer outra pessoa da família mais do que a mim, não é digno de mim. Mas eu, no fundo do meu coração, eu penso diferente. Eu amo Cristo. Mas a minha família está acima de qualquer coisa. Entre Cristo e a minha família, eu fico com a minha família. Então veja, no fundo do nosso coração, existe uma verdade implantada, que vai se chocar com a verdade absoluta de Cristo. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Não, não é assim. Eu penso que a gente tem que ser um crente que vai pelo menos umas vezes na igreja, canta uns corinhos, lê a palavra, mas também não precisa exagerar. Quer dizer, eu tenho a minha verdade. A minha verdade diz que eu não tenho que exagerar. A minha verdade diz que a minha família está acima de Cristo. A minha verdade diz que eu não tenho que me negar a mim mesmo. Talvez eu nem divulgo isso para os irmãos, mas está aqui dentro do meu coração. É a minha verdade. Por isso que as pessoas vivem nas igrejas e qualquer contradição, ela já abandona tudo e vai embora. Amém, amado? Aí a pessoa está na igreja. Aí dá algum probleminha, a pessoa vai embora. Afinal de contas, ela tem a sua própria verdade. Amém, amado? E a verdade dela diz que, pode ficar tranquilo, isso vai funcionar mais cedo ou mais tarde. A verdade dela diz uma coisa e a verdade de Cristo diz outra. Amém, amado? Aí, glória, voltou. Então veja, o que eu penso, o que você pensa, o que está no seu coração agora? Como é que você serve a Deus?
Eu sirvo a Deus do meu jeito. Eu amo do meu jeito. Eu caminho do meu jeito. Então veja que de repente, amado, isso é muito sério. Jesus Cristo diz que nós somos luz, nós somos sal, que nós somos abençoadores, transformadores de vida. Então, se a minha existência, ao invés de estar abençoando, libertando, está trazendo ruína, está afastando pessoas de Cristo, então qual é a minha verdade? Eu conheço pessoas que vivem na igreja para afastar a gente da igreja. Você vai conversar com a pessoa de oração, honesta e ama a Deus, mas vive, a missão dela é afastar a gente, tirar a gente de Cristo, da igreja. Mas ela tem a verdade dela, é a verdade dela. É a missão dela. Então veja bem, se qualquer um de nós estiver desalinhado com a verdade absoluta, nós vamos ter problemas seríssimos. Veja esse homem, bom, honesto, zeloso, mas com a sua própria verdade, o seu caminho. Então ele decide sair de cidade em cidade para destruir tudo aquilo que contradiz a sua verdade, o seu caminho, com raiva no coração, com ira no coração. E é interessante que a obsessão, ela precisa de libertação. Amém? Urgente. Ela precisa de libertação. E qual é a libertação para a obsessão? É encontrar a verdade. Amém? É ter um encontro com a verdade, com o caminho, a verdade e a vida. E esse homem vai seguindo a direção dos seus instintos, da sua verdade, em um cavalo, irado, desejoso no coração de encontrar o maior número de vítimas possíveis para destruir. Olha o que estava no coração desse homem. Então a obsessão, ela gera destruição, ela gera dentro de nós raiva, ira e desejos satânicos. Se tem alguma coisa pela qual nós precisamos ser libertos desse tipo de obsessão, é abrir mão da nossa verdade, do nosso caminho. Então Saulo precisava de libertação. E ele vai no seu caminho. E a libertação, o início da libertação se chama iluminação. Nós precisamos de iluminação, porque nós estamos em trevas, quando nós estamos obcecados, dirigindo o nosso próprio caminho, a nossa própria maneira de ser, a forma como eu sou crente. Querido, não vai dar certo. Se você não é Cristo, não vai dar certo. Se nesse exato momento você não é Cristo, não vai dar certo. Pastor, isso é impossível. É impossível para nós, mas não é para Deus. Nós falamos isso hoje. Parece impossível. Sabe por que parece impossível?
por causa de uma verdade que ainda está em nós. É uma mentira camuflada em verdade que está dizendo isso é impossível. Se nesse exato momento eu estou dizendo isso é impossível, é porque tem uma verdade em mim dizendo que é impossível, sim ou não? Pastor, não é nada disso. Jesus veio e morreu na cruz para a gente virar religioso, estar numa igreja, bater palma e cantar corinho. É o que nós fazemos bem. E nada, exagero de ser igual a Cristo. Então você nem precisaria ter se convertido. Qualquer religião do mundo, até no Rio Grande, você vai encontrar uma motivação para mudar de vida. Nem que for cortar o cabelo e vender incenso, você vai virar alguma coisa. Amém? Então, para continuar vivendo a minha própria verdade, qualquer religião me ajudaria. Então, se eu venho para Cristo, eu preciso entender isso, compreender. E a primeira coisa que precisa acontecer é uma iluminação. O Espírito de Deus precisa iluminar o meu coração, a minha mente, revelar que Cristo está chegando para me transformar numa nova criação. Amém, irmão? Uma nova criação. E Paulo está lá no seu cavalo e de repente uma luz tão forte brilha que ele cai do cavalo. E, irmão, não tem outra coisa melhor do que cair, estar no chão, para se levantar da forma certa. Amém? A Bíblia diz assim, humilhai-vos diante do Senhor e Ele, o Senhor, te exaltará. Humilhai-vos. Então ele cai do cavalo. Está cego. Porque a obra de Deus é zerar a nossa vida para começar do zero mesmo. Ele não quer aproveitar nada, porque dentro de mim havia um monte de mentira inaproveitável. Então Cristo vem, ilumina, me cega, me derruba, para quando Ele me levantar, já estar implantado em mim o caminho, a verdade e a vida. Amém? E aquele homem cai, fica cego, ouve uma voz. Saulo, por que tu me persegues? Então ele, atônito, diz, quem és tu, Senhor? E Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Amém? Por que Jesus disse isso, amado? Você sabe o que é um aguilhão? É apenas uma ponteira de ferro. E era usado para dirigir bois, cavalos, animais, carroças. Então vamos imaginar uma carroça ali com 4, 6 bois puxando. De um lado e de outro ficava os carroceiros, e cada um tinha um aguilhão na mão. Eles só tocavam no animal para que o animal andasse na direção que eles queriam. Mas de repente o animal se voltava e queria seguir um outro caminho. Então ele virava contra o aguilhão. E aquilo perfurava. Então quando ele sentia dor, ele voltava para o caminho.
Então, Jesus está dizendo, para você, é duro estar lutando contra um aguilhão que está querendo te conduzir, mas você está se rebelando. Você está lutando contra aquilo que quer dirigir a tua vida. E isso vai te ferir, vai te machucar. Então anda no caminho que eu tenho preparado, na direção que eu tenho te dado. Então veja, quando nós criamos o nosso caminho, a nossa verdade, e talvez você vai chegar em casa hoje e vai ficar pensando nisso, será que eu não tenho a minha própria verdade, o meu próprio caminho, a minha própria maneira de ver as coisas? Sabe por quê, amado? Às vezes a gente fica 10 anos numa igreja, 15, 20, e parece que a gente não sai daquela situação de inércia, parece que não acontece nada na nossa vida, parece que não crescemos espiritualmente, parece que Deus não fala conosco. Porque nós estamos andando no nosso próprio caminho. É impossível que alguém que seja iluminado pelo Espírito Santo, que caia da sua condição, da sua verdade, e agora se alinha com a única verdade, o único caminho, que não consiga receber de Deus instrução e condições para crescer espiritualmente, para desenvolver o seu ministério, as suas aptidões, as suas virtudes. Porque o prazer de Deus para cada um de nós é nos encher do seu Espírito, dos seus dons, nos capacitar para viver uma vida abundante, para viver uma vida gloriosa, para viver uma vida iluminada. Amém? Desenvolver ministério abundante, entender o chamado de Deus para a nossa vida. Olha, esse homem, se ele não se encontra com a verdade, ele terminaria os seus dias e ninguém saberia quem foi Saulo de Tarso. Esse homem, ele deixou um legado praticamente igual ao de Cristo, salvo a cruz e a redenção de Cristo, mas em matéria de divulgação do Evangelho, ele atingiu níveis inimagináveis. Um homem extremamente usado por Deus, que até hoje ganha almas. Amém? Mudou a história de bilhões de vidas, porque ele aderiu a uma única verdade, a um único caminho. Nunca mais ele teve a sua própria verdade, nunca mais ele andou no seu próprio caminho. É um homem que deixou-se ser transformado de uma forma plena. Amém, irmão? Uma pessoa, uns tempos atrás, me procurou. Ô pastor, estou tão fria na fé, não sinto a presença de Deus. Será que é a igreja? Será que é, pastor? Eu vi que ela queria terceirizar, né? A situação dela. Será que é, pastor? E ela queria que eu falasse alguma coisa e desse a ideia para ela que era tudo menos ela, que podia ser até Deus, menos ela, que estava com problema. Se eu falasse, acho que é Cristo que está com algum problema, ela ia ficar contente. Ela ia ficar satisfeita.
É como a gente tem que trabalhar a verdade, eu falei, amado, se você orar, se você clamar, se você se entregar, é impossível que Deus não avive o seu coração. Ele está pronto para avivar, e não qualquer coração, qualquer vida. Você pode ser transformado aqui e agora. A tua história pode mudar nesse momento. Basta você desejar abrir mão de tudo que você pensa, abrir mão das suas ideias, das suas ideologias, abrir mão da sua verdade e receber uma única verdade, um único caminho, uma única vida. Amém, irmão? Mas há essa dificuldade, porque nós não queremos. A gente ouve tudo isso, amado, sai lá fora. Se alguém pisar no nosso calo lá fora, eu não nem sei o que pode acontecer. Se pisar no calo de Cristo, acho que nem tinha calo. Se pisar no pé de Cristo, com certeza Ele ia te dar um abraço, te beijar e te abençoar. Amém, irmão? Eu não sei no meu, no seu. Qual seria a nossa reação? Lembra quando Judas chegou, deu um beijo nele? Ele falou duro com Judas, hein? Traidor! Enganador! Foi isso? O amigo. E veja, se tem alguém verdadeiro, é o Cristo. Quando ele falou amigo mesmo. Amém? Amigo. Chamou o camarada de amigo. Se fosse qualquer um de nós, já abriu um processo contra Judas, na hora. Pagava um advogado e ia querer ressarcimento, porque fomos ofendidos. Então veja, amado, a grande questão é quando a gente sai desse ambiente, as nossas reações. Parece que quando a gente sai daquela porta, a gente tira a capa de crente, né? Pendura, acho que eu vou mandar uns cabide ali, né? As coisas. Eu não sei se os irmãos lembram quando a igreja, você chegava assim, tinha uns cabide. Era para os irmãos colocar bengala, o chapéu. Eu sou dessa época. Né? Você chegava na igreja assim, tinha uma parte da parede cheia de cabidinhos, assim, os irmãos chegavam com uma cobertura, tirava, colocava ali, tinha aqueles irmãozinhos. Aquela bengalinha, não é porque ele precisava, é porque era clássico, né? Tipo o Carlito, né? O Charlie Chaplin, aquela bengalinha. Então os irmãos chegavam assim, tiravam a cobertura, punham ali. As irmãs com aquela sombrinhazinha colocavam. Mas aqui, amado, a gente às vezes tem que colocar assim, o camarada chega, tira a capa de crente, pendura ali com o nominho dele, vai embora, quando ele voltar, coloca de novo. Então a grande questão é, se nós queremos, amado, entrar na glória, se nós queremos a vida eterna, se nós queremos realmente viver com Deus eternamente, nós precisamos entender que toda a nossa verdade tem que cair por terra, todo o nosso caminho, todas as nossas obsessões, todos os nossos projetos, e entender que Deus tem em Cristo Jesus uma verdade para mim, um caminho para mim, uma vida para mim, e é isso que precisa estar na minha vida. Amém? Para mim não ficar entrando em choque, para que haja uma unidade na igreja. A gente vê tanto choque, tanta coisa acontecendo, e a gente está pensando onde Cristo está nessa história toda, mano. Cada um agarrado na sua verdade, e se precisar matar um da seita dos nazarenos, perseguir, levar preso. Então, amado, nós precisamos ser transformados. Irmãos, é sério isso, é muito sério. Desejar de todo o coração. Falar, Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas estou com um sintoma esquisito, estou com uma sensação esquisita, estou com uns pensamentos esquisitos aí. Mas eu quero nessa noite ser curado. Caia por terra todas as minhas verdades. Caia por terra todos os meus caminhos. Eu quero viver plenamente a verdade de Cristo, o caminho de Cristo, a vida de Cristo. Diga amém. Diga glória a Deus.
Você pode se colocar em pé, amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar em cima dessa palavra, para que o Espírito Santo de Deus possa transformar a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, na sua oração, lembre-se de